Bom dia, meus queridos. Então, espero que tenham compreendido bem a parte de energia. Tá? Se alguém ficar com alguma dúvida, pode perguntar, pode questionar, né? Se não entendeu muito bem ainda, que a gente pode voltar ali, posso fazer alguns videozinhos para explicar alguma parte que vocês não conseguiram entender bem, tá? Então, se tiver alguma questão, alguma coisa, pode perguntar que a gente pode retomar aquele assunto ali novamente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Mas agora a gente já vai estar entrando em um outro assunto, talvez esse seja o assunto mais interessante de todos. Então, prepare para uma das melhores aulas, ou pelo menos para uma dos assuntos mais legais que vocês vão ter em física nesse ano. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de astronomia, a gente vai falar um pouquinho, vamos começar falando um pouquinho da história da astronomia, como tudo começou, né? Quem foi os primeiros pesquisadores, até chegar à astronomia de Isaac Newton, e talvez eu consiga falar um pouquinho ainda da toda a parte de relatividade geral, que é o que hoje descreve, né, a gravidade, que é a base principal da astronomia. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da história da astronomia. Preparei uma apresentação bem legal aqui para vocês e vamos discutir, né? Primeiro eu vou falar, se vocês quiserem perguntar, questionar, fique à vontade, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode mandar. Vocês têm meu WhatsApp, então estou sempre disponível. Pode mandar em qualquer horário. Se eu tiver com disponibilidade naquele horário, eu vou responder. Então, não se preocupe, vou esperar para mandar no horário de atendimento. Não, não se preocupe, pode mandar. Se eu tiver disponível, eu vou responder, tá? Se não, assim que eu tiver a disponibilidade, eu tenho o maior prazer de responder, né? O pessoal que que tem, costuma perguntar, sabe que eu sempre respondo, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta com o maior prazer, com prazer, né? Porque eu gosto de responder, eu gosto que vocês enviem as dúvidas, ok? Então vamos começar aí falando de astronomia. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Então começou ali. Só esperar para. Aí. Então, história da astronomia. Então vamos começar aí da onde surgiu, né, essa paixão pela astronomia. Talvez qualquer pessoa que tenha olhado um céu, né, já se apaixonou pela um céu estrelado, já se apaixonou pela astronomia, porque para mim é uma das coisas mais lindas que tem é um céu estrelado. Eu já tive o prazer de olhar um céu estrelado nos melhores lugares do mundo para observar o céu, né, que são nos desertos, né? Então já tive o prazer de olhar, eu conto com muito prazer porque realmente para mim é uma alegria única, né? Então já olhei o céu estrelado no deserto do Atacama, no deserto Saara, no deserto da Namíbia, tá? Então são lugares que é muito seco, então não e são longe dos grandes centros, então não tem poluição, não tem umidade do ar, então o céu realmente é coisa fenomenal e não tem mais importante tudo que a poluição luminosa. Então o céu fica completamente estrelado, vê estrelas que em outro lugar do mundo nunca conseguiria ver, tá? Então, realmente, para mim é uma coisa muito fascinante. Eu quero, né, tentar levar esse fascínio para vocês também. E a partir com esse fascínio, imagina que hoje em dia a gente tem poucos lugares ainda para fazer uma boa observação do céu. E, antigamente, lá, 10, 15 mil anos atrás, qualquer lugar na Terra era possível um céu estrelado, porque a gente não tinha a poluição luminosa, né? Não tinha a poluição em si, que acaba atrapalhando também a observação. Então, era era completamente escuro. A única fonte luminosa era algumas fogueiras que tinha. Então, imagina aqueles povos, a maioria deles nômades, não tinham um lugar para ficar,
né, eles tinham apenas as estrelas para observar. Então, imagina um fascínio, a tentar descobrir o que tinha lá em cima, o que eram aquelas estrelas, como que elas movimentavam, qual era a relação delas com a Terra. Então, eles tinham um fascínio muito grande. E então, talvez uma das primeiras ciências que se teve notícia foi a astronomia, né? Porque os povos mais antigos eram completamente fascinados pelas estrelas. Até, né, não tem nada a ver com ciência, mas eles tinham até a astrologia, né, que era conseguiu ver, né, animais, né, no céu, né, nas constelações. Então, eles até tinham essa parte mística da, da astronomia que eles acabaram chamando de astrologia. Tá? Lembrando, a astronomia é ciência. A astrologia não é ciência. Tá? Então, por mais que muitos vão ficar chateados ali, a astrologia não funciona, não tem comprovação científica nenhuma. Tudo bem? Então, só para vocês já ficarem claros que eu estou dando aula de astronomia e não de astrologia. Tudo bem? Então, vamos passar. Nesse começo, a maioria, como eu falei, os povos eram nômades, então eles não tinham. Mas quando eles começaram a ter os primeiros povos realmente formando sociedade, eles precisavam ter o cultivo, né? Não poderiam ficar trocando de lugares. Então, eles precisavam conhecer a época de plantio, a melhor época de plantio. Para tudo isso, eles precisavam do calendário. Então, eles precisavam saber, né, quando começava o inverno, quando começava o verão. E para isso, eles construíram, né, verdadeiros centros de observação, que o mais famoso de todos é esse aqui, que é Stonehenge, que fica na Inglaterra. Ele fica a uns 250 quilômetros de Londres, 200 a 250 quilômetros de Londres. Até eu não fui lá, eu não consegui ir lá no período, eu morava perto, morava uns 200 quilômetros dele, não consegui ir, né, mas isso aí é para uma viagem futura, eu vou ir lá ver, tá? E ele conseguia marcar o início, tá? Então, pela formação que eles tinham montado essas pedras, o primeiro dia de sol, do primeiro dia do verão, desculpa, que é chamado de solstício, o sol ele consegue iluminar consegue passar entre as pedras e iluminar uma pedra com uma pressão muito grande. Então, quando iluminava, eles sabiam que aquele dia era o primeiro dia do solstício. Nenhum outro momento acontecia isso, tá? Então, eles conseguiam marcar o tempo, era uma das primeiras formas de marcação de tempo que eles tinham, tá? E isso só, né, aqui a gente está tanto o exemplo da civilização que viveu na Inglaterra naquele período, mas, né, a astronomia era esse tipo de observatório foi encontrado nas cidades maia, nas cidades incas, nas cidades da Ásia, e em muitas cidades da África também. Então, eles têm marcações, né, muito antigas que o pessoal usava esses conceitos de astronomia para marcar o tempo, né, para conseguir fazer o plantio, né, na época certa na época certa, né, para não ter problemas com neve, essas coisas. Tudo bem? Então, uma das primeiras aplicações da astronomia foi realmente para plantio, e isso possibilitou, né, ter os povos deixarem de ser nômades e formarem sociedade. Então, só para vocês entenderem como o conhecimento consegue modificar a sociedade. Tá? Os primeiros relatos eles são modernos, né, entre aspas, né, nesse caso aí de quase 400, de 350 anos antes de Cristo. Então, nós estamos falando de quase 2.400 anos atrás.
Então, são modernos, entre aspas, por toda a idade da civilização que nós conhecemos. Tá? Então, os primeiros estudos são desse cara aqui, Aristóteles de Estagira, né? Viveu em Atenas, né? A Grécia, nesse período, estava vivendo uma grande revolução, então eles tinham uma busca pelo conhecimento muito grande, e além disso, eles marcavam esse conhecimento, eles escreviam sobre o conhecimento. Então, por isso que os primeiros relatos são da Grécia. Tá? Mas não quer dizer que em outras partes eles não estavam fazendo, né? Então, mesmo na, no Oriente Médio também tem relatos de estudos sobre astronomia, né, matemática, então eles tinham esses relatos, tá? Então, esse aqui foi um dos primeiros estudos que foram feitos, foi feito por esse cara aqui, tá? Opa, deixa eu apertar aqui do lado. Só que esse Aristóteles é o mesmo que vocês aprendem lá com o Helder, tá? Lá dos filósofos. Então, os primeiros estudiosos eram os filósofos. E só que ele cometeu um pequeno erro, né? Ele achou que o modelo, né, era um modelo geocêntrico. E por mais que pareça engraçado nos tempos modernos, ele já tinha certeza que a Terra era uma esfera, né? Por mais que hoje em dia o pessoal ache que a Terra é plana, mas o pessoal lá há 2.400 anos, eles já tinham a certeza, né? E os modelos deles, o modelo deles já eram com uma Terra esférica. Então, até o pessoal lá naquela época já sabia que a Terra era uma esfera, tá? Só que eles cometeram um erro. Aristóteles cometeu um erro. Colocou o quê? A Terra no centro do universo. Tá? Essa visão de Terra no centro é um pouco ligada ao ser humano, né? Porque o ser humano ele gosta de ser especial. Então ele não poderia colocar a Terra em outro lugar, né? A não ser no centro do universo. Então por isso que a Terra ficou no centro do universo e essa teoria foi muito bem aceita. E outra coisa, quando a gente está no referencial que está em movimento, a gente acha que aquele referencial está parado. Então, a gente está no referencial da Terra em movimento, só que a gente não sente esse movimento. Por isso que ele acreditava que a Terra era o centro e todos giravam em torno da Terra. Né? Então, o céu girava em torno da Terra, a Lua girava em torno da Terra, Mercúrio, Vênus, tudo girava em torno da Terra. E dessa maneira eles conseguiam explicar a noite, o dia, né? Até conseguiam explicar alguma questão de estações do ano. Tudo bem? E aqui ainda tem os desenhos, né? Então, só para mostrar que o pessoal ligava muito a astronomia, a astronomia com fé. Então, era muito místico ainda esse assunto de astronomia. Mas eles conseguiram fazer nesse período eles conseguiram fazer muitas coisas, tá? Esse cara aqui, ó, Aristarco de Samos, provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas talvez ele tenha sido um dos caras mais inteligentes da época. Ele propôs, tá? Ele foi o primeiro cientista a propor que a Terra gira em torno do Sol, tá? E olha o período de 300 anos antes de Cristo. Tá? Só que não foi aceito. Por quê? Claro, eu sou ser humano, eu quero ficar no centro do universo. Então, não vou aceitar não estar no centro. Então, por mais que a teoria deles, né, estivesse correta, não foi aceita. Né? A teoria de Aristóteles com a Terra no centro do universo foi muito mais aceita como teoria correta. Tá? Mas imagine, naquela época, ele já propôs que a Terra girava em torno do Sol. Tá? Então, agora a gente vai começar pelas primeiras medidas. Né? Essa parte de medidas é muito. Eu fico muito feliz de poder dar para vocês essa parte aí, por causa que realmente são ideias tão simples que fazem uma diferença muito grande. Então, imagina que o cara, 250 anos antes de Cristo,
conseguiu medir o tamanho da Terra. Uma precisão muito boa, com erro de, se eu não me engano, de menos de 5%. Então, imagine ele conseguiu medir o diâmetro da Terra, coisas que hoje em dia o pessoal acha que tem gente achando que a Terra é plana. Imagina o cara conseguiu medir o diâmetro da Terra nesse período aqui. E uma ideia bem simples, tá? O nome do cara era Erastótenes de Cirene, tá? Então viveu na Alexandria, de 276 a 194 a.C. O bom nessa época eles faziam de tudo um pouco, né? Os geógrafos, bibliotecário, astrônomo. Tá? A bibliotecária era uma função muito importante nessa época. Os grandes cientistas eram bibliotecários. Viviam na biblioteca, né, podendo fazer sua pesquisa e ir trabalhando, recebendo para isso. E como que ele fez isso? Usando uma ideia muito simples que vocês podem fazer hoje em dia, tá? Sem precisar muita coisa. Então, ele observou que na cidade, né, aqui ele pegou duas cidades, Alexandria e Siena. Ele observou que em Siena o sol conseguia chegar no fundo do poço aqui, ó. Tinha um poço, né? Esse aqui é um poço, e o sol continuava esse poço, atingiu o fundo do poço num determinado horário, que é próximo do meio-dia. Nessa situação, a gente chama de sol a pino, ou seja, o sol está certinho sobre a nossa cabeça, tá? Então, isso é chamado de sol a pino. E na Alexandria, no mesmo horário, o sol não ficava a pino, ele fazia uma sombra. Né? Então, aqui vem os raios do sol perpendicular à Terra, e aqui em Alexandria, né, quando ele botou uma haste, ele fazia uma sombra nessa haste aqui. Ó. E com essa sombra nessa haste, ele conseguiu calcular o ângulo que tinha aqui. E por relações de triângulo, trigonométricas, ele conseguiu relacionar esse ângulo aqui, ó, com o ângulo aqui da Terra. Então, ele sabia que como esses triângulos eram semelhantes, eles poderiam fazer uma relação entre triângulos. Tá? Então, se ele soubesse o tamanho da sombra e a distância entre Alexandria e Siena, ele conseguiria calcular o raio da Terra. Tá? E ele fez, né? Com essa simples relação aqui, ó, ele conseguiu calcular o raio da Terra. Claro que, na época, a precisão de medidas era muito, muito lenta. Então, para ele conseguir calcular essa distância, ele teve que usar camelos, né? A distância, na verdade, ele media em quanto tempo o camelo demorava para fazer esse percurso. E o camelo tem uma velocidade média muito muito boa, né? Ele não fica oscilando muito a velocidade, então ele conseguia calcular essa distância entre Siena e Alexandria, tá? E com essa distância, ele fazendo essa relação aqui tão simples, ele conseguia calcular o raio da Terra. Então, ele nessa época ele conseguiu calcular o raio da Terra com uma precisão muito próxima do que é aceitável hoje. E, não feliz, ele começou a ver que ele poderia calcular muito mais coisas, né? Então, com essa medida, ele poderia pensar, pô, eu consigo calcular o tamanho da Lua. Então, observem, olha o pensamento. O cara queria calcular o tamanho de um objeto que estava muito longe dele. Então, queria calcular o tamanho da Lua. E como que ele fez? Ele usou a ideia do no momento do eclipse, ele viu que o eclipse lunar gerava um ponto muito acentuado aqui na Terra. Então, por isso que quando tem o eclipse solar, né? Quando tem um eclipse solar, é tão raro ver um eclipse solar, porque ele acaba sendo total em uma fração da Terra muito pequena.
Então, ele viu que esse cone de sombra que a Lua projetava aqui na Terra era praticamente mínimo, era muito pequenininho. Então, nessa distância da Lua até a Terra, esse cone de sombra, né, praticamente desaparecia. E o que ele fez? Ele, né, num eclipse agora lunar, que a Terra fica entre o Sol e a Lua, né, que a sombra da Terra é projetada na Lua, que é esse caso aqui, ó. Olha o que acontece. Ele viu que a cone de sombra da Terra era, ó, a sombra da Terra era 2,5 vezes mais larga que a Lua. Tá? Com essa relação, ele conseguiu calcular o tamanho da Lua. Por quê? Porque ele já sabia o tamanho da Terra, ele já tinha acabado de medir o diâmetro da Terra. Então, ele usou a medida que ele tinha antes para calcular o tamanho da Lua. E dessa maneira ele conseguiu calcular o diâmetro lunar com uma boa precisão, tá? Depois disso, ele não estava satisfeito, o pessoal não estava satisfeito, eles queriam medir a distância Terra-Lua. E agora, como eles sabiam o tamanho da Lua, o que eles fizeram? Eles usaram uma simples moeda e relação de triângulo, tá? Então, aqui, ó, aqui é você aqui na Terra, o observador, o teu olhinho está aqui, ó. Ele pegou, botou uma moeda e viu, né, em qual distância do braço dele, né, essa moeda conseguia tampar completamente a Lua. Daí ele mediu essa distância, né, ele conseguia medir o diâmetro da moeda e com essa relação aqui, ó, diâmetro da moeda sobre distância da moeda é igual ao diâmetro lunar sobre a distância lunar. E ele conseguiu relacionar o tamanho da Lua, né, que era o diâmetro lunar que ele tinha acabado de medir antes, com a distância lunar. Claro que eu estou contando numa certa sequência, tá, pessoal? Mas isso leva tempo, né? Então não foi, hoje eu medi a Lua, o tamanho da Lua, amanhã eu vou medir a distância da Lua. Então isso aí levou um certo tempo, mas claro que eles conseguiram medir essa distância, tá? Claro que conforme vai passando, porque tu vai usando uma medida em cima da outra. Então, tu usou o tamanho da Terra para medir o tamanho da Lua. Usou o tamanho da Lua para medir a distância Terra-Lua. Então, o erro vai sendo propagado. Então, claro que conforme vai passando, essa precisão vai ficando cada vez menor. Mas, mesmo assim, né, tinha uma precisão muito boa para, né, até para os dias atuais. E, por último, na verdade, penúltimo, né? Ainda tem outras medidas. Eles queriam calcular a distância entre o Sol e a Terra. Nesse caso, né, eles usaram uma relação de triângulo, né? Eles observavam a posição da Lua e o ângulo que o Sol fazia aqui com a Terra. Com essa relação, eles conseguiam calcular, né, essa distância aqui, a hipotenusa, porque eles tinham um cateto e tinham um ângulo, podendo calcular essa hipotenusa aqui, que é a distância Terra até o Sol. Só que eles cometeram um erro. Aqui, esse ângulo aqui, ó, era muito próximo de 90 graus. Então, aqui, ó, o ângulo medido ficou em torno de 87 graus, proporcionando uma distância Terra-Sol por volta de 19 vezes a distância média Terra-Lua. E isso era falso, né? Na verdade, a distância Terra-Sol é 389 vezes maior que a distância Terra-Lua. Então, eles cometeram esse erro aqui no ângulo. Então, claro que com os equipamentos que eles tinham na época, esse erro é plausível e aceitável, só que esse pequeno erro tem uma diferença muito grande. Então, eles conseguiram medir, mas mediram com um erro muito grande. Então, essa aqui não foi uma boa medida. Mas tentaram, fizeram, e depois eles usaram esse método para
com equipamentos mais modernos e conseguiram medir com uma boa precisão. E, por último, já que eles tinham a distância Terra-Sol, eles usaram a técnica de um orifício, uma folha de papel, para fazer a sombra do Sol no anteparo aqui embaixo, tá? Então, eles mediram a sombra do Sol, o reflexo do Sol no anteparo aqui embaixo. Então, eles mediram o tamanho, né, do Sol aqui nesse anteparo, sabiam essa distância, e como eles tinham medido a distância Terra-Sol, por mais que não dava uma distância precisa, eles usaram essas medidas para quê? Para conseguir calcular o diâmetro do Sol. Então, fizeram uma jogada muito parecida com a Lua, só que a Lua, eles primeiro calcularam o tamanho da Lua para depois calcular a distância Terra-Lua. Ali no Sol, eles fizeram o contrário. Calcularam a distância Terra-Sol para depois calcular o diâmetro do Sol. Ok? Tá tudo bem por aí, pessoal? Então, é fascinante como que eles usaram uma matemática tão básica para conseguir calcular coisas tão distantes, coisas que, né, na época era inimaginável conseguir calcular essas coisas. E isso, mesmo assim, eles conseguiram calcular. Tá? Voltando, né? Agora eu estou seguindo o cronograma, né? Por mais que o cronograma cronológico, ou seja, pelo tempo, né, dos fatos que foram acontecendo, né? Só que lá no problema do modelo geocêntrico proposto por Aristóteles, apareceu um problema que era causado pelo movimento dos planetas, tá? Então, aí vocês estão vendo o movimento do planeta Marte, ele chamava esse movimento de movimento errante, porque pareceu um movimento errado no céu. Por que que um planeta, por que que uma estrela, né, fez fazer como todas as outras, né, circular em torno da Terra, né? Ele fazia esse movimento aqui, ó, vinha e fazia uma volta. Tá? Eu falei estrela, tá? Por quê? Porque na época eles não conseguiam diferenciar o que era planeta e estrelas, então eles tinham essa dificuldade, tá? Então, depois eles conseguiram perceber que esse movimento errante era somente dos planetas, então por isso que ficou planeta. Planeta tem a ver com a questão de errante, movimento diferente. Então, esse movimento aqui do planeta eles não conseguiram explicar, né, com essa questão do geocentrismo, né, com a Terra no meio e os planetas girando, eles não conseguiam explicar por que acontecia esse movimento aqui. E era uma coisa que eles observavam. Realmente, se eles ficassem observando o planeta, ele fazia esse círculo aqui. Só que os caras eram bons, né? Eles conseguiam explicar, mesmo tanto errado, eles tinham que arrumar uma maneira de explicar. E quem deu a solução para isso aí foi esse Cláudio Ptolomeu. Uma solução errada, mas ele conseguiu encontrar uma solução, tá? Esse Cláudio Ptolomeu, ele já é de 90 a 160 do ano 90, né? Nasceu no ano 90 e morreu no ano 168, então ele já é depois de Cristo, tá? E também viveu nessa região de Alexandria. Até pode ver aqui, ó, ele é reconhecido pelos seus trabalhos em matemática, astrologia e astronomia. Então, os caras não tinham muita diferença entre astronomia e astrologia. Tá? E qual foi a solução dele? A solução do Ptolomeu foi
criar epiciclos na órbita desses planetas. Então, aqui está a Terra, a Lua não precisa ter epiciclo, está funcionando certinho, só que Mercúrio precisava de um epiciclo para explicar aquele movimento dos planetas, esse movimento aqui, tá? Então, o que ele dizia? Que o planeta girava em torno de um ponto que girava em torno dessa órbita em torno da Terra. Então, ele girava aqui, ó, fazendo voltas nesse ponto, e esse ponto girava em torno da Terra, tá? Então, conseguia explicar o ciclo do planeta, como que tem aqui na figura ao lado, né? Então, o planeta está girando em torno desse ponto, e esse ponto gira em torno da Terra. Então, o planeta faz esse movimento aqui, ó, tá? É uma explicação né, para aquele movimento errante dos planetas. Observe que o Sol e a Lua não precisava ter esse epiciclo, né? Depois a gente vai entender por que o Sol e a Lua não precisavam ter os epiciclos, e as estrelas também não precisavam ter esse epiciclo, né? As estrelas ficavam numa esfera celeste. Tranquilo? Então, tentaram explicar uma coisa errada com uma coisa mais errada ainda. Mas foi aceito por muito tempo isso aqui. Agora, entra um assunto meio controverso, né? Então, foi feito muitos estudos na área de astronomia e diversas outras áreas, mas, né, não foram suficientes, não tiveram relatos bem sintetizados, né? Nessa época aí de 1.500 anos, né? Que a gente chamou que em muitos livros se chama de Idade das Trevas, né? Onde, né, a igreja, dominava, então o conhecimento não era tão difundido. Então, nessa época da Idade que chamam de Idade das Trevas, não se tem muito conhecimento. Então, se passou quase 1.500 anos sem, né, ter uma mudança considerada, né, na astronomia. E nas religiões, nas ciências como um todo. Ou até brinco que quando tu vai num museu, ou num museu como o Museu da Inglaterra, né, o próprio Louvre, que é o maior museu do mundo, tem artes de todas as épocas, né? Então, nesse período, até as artes eram bem mal feitas, né? Então, se tu comparar uma arte do período que a gente vai falar daqui a pouco com esse período aí de antes de 1.500 anos, 1.400 anos atrás, 1.400, 1.500, a arte não era bem feita, não era bem elaborada, parecia um desenho bem mal acabado. Então, até o período que a gente vai entrar agora foi um período que realmente revolucionou não a ciência, mas como, né, toda a questão de arte, poesia, né, todas as ciências em si foram revolucionadas, né, nesse período. Esse período a gente chama de Renascimento, né? Então, você provavelmente já estudaram lá em história o período do Renascimento. Então, o Renascimento mesmo é uma questão da origem, uma busca pelo conhecimento. Então, aqui começou novamente a ser discutido, né? Será que aqueles modelos realmente eram corretos? Ou a gente pode ter um modelo melhor do que aqueles? E, nesse período, surgiu um modelo heliocêntrico, né? Quem foi o cara que mostrou esse modelo para o mundo foi Nicolau Copérnico, tá? Então, pode ver, ele nasceu em 1473 e morreu em 1543. Astrônomo, matemático, né? Foi polonês,
Também pode ver que a maioria dos grandes cientistas eram ligados à Igreja Católica, né? Então o conhecimento era da Igreja. Quem continha esse conhecimento era a Igreja. Então os grandes pesquisadores eram padres, né? Pertenciam à Igreja em si, tá? E ele propôs um modelo heliocêntrico, que era o quê? O Sol no meio e os planetas giravam em torno do Sol. Então, aqui é o Sol, Mercúrio, depois Vênus, a Terra, a Lua girando em torno da Terra, Marte, Júpiter e Saturno, tá? Esses aí eram os planetas visíveis ao olho nu. Então, claro que eles não tinham equipamentos para ver outros. Esses aqui, eles sabiam que eram apenas esses que eles viam a olho nu, tá? E o que que... Só que eles já sabiam que isso aqui eram planetas, não eram estrelas, né? Eles conseguiram já diferenciar entre planetas e estrelas nessa época. E com esse modelo, ele conseguia solucionar o modelo dos epiciclos, né? Vou voltar lá só para mostrar para vocês esse movimento errante dos planetas, né? Que o Ptolomeu tinha explicado que os epiciclos, com um modelo heliocêntrico, não precisava mais daqueles epiciclos. Por quê? Porque esse movimento do planeta, né, que vou observar aqui, ó, a linha vermelha aqui em cima, é dado pelo movimento relativo do planeta com a Terra. Então, imagine que tudo está girando, a Terra também está girando em torno do Sol, como os outros planetas. Então, aqui, ó, essa linha roxa, a linha de fora aqui embaixo, tá? Que eu estou com a setinha em cima, que eu acho que é roxa. Não é porque eu estou vendo azul, mas pode ser roxa. Que ela está a órbita da Terra, tá? Então, imagine que a Terra está aqui nesse ponto A. E aqui eu tenho um planeta no interior, né? Um planeta aqui que está numa órbita mais próxima do Sol que a Terra. E ele está nesse ponto A aqui no começo. Tudo bem? Então, quando a Terra está aqui, o planeta está aqui nesse ponto A. Eu vou observar esse planeta aqui da Terra e vou achar que ele está aqui, ó. Né? Nesse ponto A aqui fora. Quando eu vou para o ponto B, então a Terra andou, veio para o ponto B, o meu planeta também andou, veio para aqui nesse ponto, se eu observar ele, eu vou achar que ele está aqui. Quando a Terra vem para o ponto C, o planeta vem aqui para o ponto C. E eu vou observar ele aqui nesse ponto aqui. Terra foi para o ponto D, o planeta está aqui no ponto D, estou observando ele aqui, ó. Então vocês estão observando aqui, ó. Olha como que eu estou observando esse planeta, o movimento dele. Quando a Terra foi para o ponto E, parece que ele está voltando. O planeta vai estar aqui no ponto E e eu estou achando que ele está aqui, ó. Então, olha como que está fechando o ciclo. Então, esse movimento relativo da Terra com os outros planetas dava a explicação do movimento errante dos planetas. E não precisava mais daquela questão de epiciclo, não precisava mais de o planeta orbitando um ponto que orbitava em torno da Terra, não precisava mais daquela explicação complexa. Apenas pelo movimento aparente era o suficiente para explicar o movimento dos planetas. Só que nada é 100% maravilha, né? Surgem novos problemas, né? Ou seja, estamos falando de anos 1500, né? A igreja não vai aceitar você tirar o homem do centro do universo. Então, a igreja em si foi contra esse modelo, né? Que o Sol era o centro e os planetas giravam em torno do Sol. Ela acreditava que o centro do universo tinha que ser a Terra. Por quê? O homem foi feito
a semelhança de Deus, e ele tem que viver aonde? No centro do universo, ele é o centro. Então, por isso que a ideia do heliocentrismo, né, do Sol no meio do universo, não foi aceita, né, foi por muito tempo foi recusada pela Igreja em si. Até teve vários, o Galileu Galilei, que era um defensor do geocentrismo, desculpa, do heliocentrismo, né? Ele foi condenado a viver em exílio pelo resto da vida dele. E só foi perdoado, a igreja só perdoou ele agora em 1992, né? Então, um pouquinho antes de vocês nascerem, que eles acabaram perdoando Galileu Galilei, né? Né? Por causa das ideias dele, que a ideia não batia com a ideia da igreja. Então, esse modelo heliocêntrico, do Sol no centro do universo, não era aceito. Então, levou muito tempo para realmente ser aceito esse modelo. Até tem uma passagem aqui uma carta um escrita super interessante, né, na edição de 16 de janeiro de 1989, né, que daí da onde que eles tiram que por que eles achavam que a Terra era o centro do universo, né? Só vou ler só a passagem bíblica aqui, né? Aí aqui ele conta uma batalha especialmente dura contra os amorreus, não chegaria ao fim antes de anoitecer. E então Josué, que sucedera a Moisés na liderança do povo, ordenou: Sol, detém-se em Gideon, e tu, lua, no vale de Aishalom. Então, segundo a Bíblia, os dois astros se mantiveram imóveis quase um dia inteiro e a batalha foi vencida. Ou seja, né, então, né, nessa passagem, eles se baseavam que os astros giravam em torno da, da Terra e não, né, a Terra girava em torno do Sol. É, é bem legal essa parte da história da astronomia, porque ele vem sempre uma briga constante, né, entre igreja e ciência, né? Então, eu acho muito interessante essa parte histórica aqui, tá? Teve outros, né, Giordano Bruno, que era um defensor do Sol no centro do universo, também foi condenado, o Giordano Bruno foi condenado à morte, né, morreu, por causa que defendia essa ideia, tá? E nessa época também tinha um problema muito grave, porque como Martim Lutero também estava começando a, a querer criar a igreja protestante, então, além dessa briga, a igreja católica, além da briga com o heliocentrismo, ainda estava, né, perdendo muitos fiéis para a igreja protestante criada por Martim Lutero. Então, era um momento muito complicado para a Igreja Católica nesse período aí, tá? Antes que vocês comecem a criticar, o professor, não é? Eu, né, sou católico, tá? Mas não é por isso que eu vou esconder o que aconteceu no período. Ah, então aqui tem Galileu Galilei, como falei, né? Defensor implacável pelo heliocentrismo, condenado, morreu cego por causa que ele fazia muitas observações, né, com lunetas e acabou queimando a retina, né, observando o sol. Então ele morreu cego em exílio, tá? Condenado por causa das suas ideias. Ele só não foi condenado à sentença de morte porque ele acabou, né, aceitando e falando, né, em público que não que a ideia do heliocentrismo era errada. Então, ele teve que ir contra os seus ideais para não ser morto. Agora vamos falar de um pouquinho depois, né? Então, estamos falando agora aí de
1546 a 1601, que é o mesmo período, então essas coisas estão acontecendo tudo meio que junto, né? Esse era Tycho Brahe. Eu vou começar, então, vou falar de Tycho Brahe e um pouquinho de Kepler, mas não vou entrar nas leis de Kepler, porque eu vou deixar isso para a próxima aula, que daí é uma aula com uma matemática mais pesada, tá? Esse Tycho Brahe, ele era hoje o Cristiano Ronaldo no futebol, era ele nas medidas. Ele era impressionante, ele era o melhor cara no mundo daquela época que conseguia fazer medidas. Então, as medidas do céu dele eram muito boas. E, quando a gente fala de medidas do céu, ele usava esses instrumentos aqui, ó, bem rudimentares, né? O astrolábio, né? Para fazer essas medidas da posição dos planetas no céu, os planetas e as estrelas. Então, era bem rudimentar, mas tinha uma precisão muito grande nessas medidas. Mesmo assim, ele acreditava num sistema diferente. Tá? Ele acreditava que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra e os planetas giravam em torno do Sol. Né? Então, por mais que ele tinha uma precisão de medidas muito grande, né? Ele juntou o modelo heliocêntrico, o modelo geocêntrico, né? E não quis tirar a Terra do centro do universo, mas ele continuou achando que os planetas giravam em torno do Sol. Esse modelo não foi muito difundido, tá? Tinha seus sérios problemas, mas foi o modelo proposto por Tycho Brahe. Mas Tycho Brahe não ficou famoso por causa desse modelo. Tycho Brahe ele ficou realmente famoso porque ele foi, né, o orientador desse cara aqui, ó, Johannes Kepler. E esse Kepler aqui que é o cara que deixou Tycho Brahe famoso, tá? Esse Johannes Kepler era aluno de Tycho Brahe, aluno e ajudante dele nessas medidas, só que Kepler era um matemático muito bom e ele conseguiu dar uma visão diferenciada para a astronomia, conseguiu criar as leis que são a base da astronomia até hoje. Tá? Só que, para não ficar a aula muito extensa, eu vou deixar o Johannes Kepler e mais coisas para as próximas aulas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Nessa aula, eu não vou deixar exercício, mas eu vou deixar alguns vídeos para vocês assistirem, né? Para ver o quão legal é essa parte da história da astronomia. Tá? Então, na próxima aula, a gente continua discutindo aqui Johannes Kepler e o que ele fez. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado dessa aula aí. Valeu, pessoal.